Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Lúdio Cabral, eu quero cumprimentar todos aqui e todos que estão digitalmente conosco. Essa foi uma das coisas positivas, e dá para falar, que a pandemia nos trouxe, foi de que a gente se encontra digitalmente, né? Estou vendo a Lê ali fazendo assim com a cabeça. E a gente tem uma porção de gente espalhado por aí, acompanhando, e é assim que a gente tem conseguido, inclusive, deputado, fazer saúde e implementar a saúde em todo o Estado. Mas a minha pauta é a saúde mental do trabalhador da saúde, e eu quero me oportunizar do mandato do deputado, que é um mandato sempre muito atento às pessoas, ao ser humano, para lembrar uma coisa que todos sabemos, e a gente às vezes se amortece desse lugar. A Constituição brasileira e a Lei 8080 estabelecem que todo ser humano sobre o solo desta nação, e portanto deste estado de Mato Grosso também, tem direito à melhor saúde, na melhor qualidade a ser ofertada. Seja ele alguém que nasceu nesta terra ou que esteja aqui em situação de migração. Quem estiver com o pé nessa terra, tiver qualquer coisa na rua, é atendido e tem que ser bem atendido por um serviço de urgência e emergência. E eu gosto de salientar isso porque a gente tem o hábito terrível de olhar para o norte do continente e achar que os países acima da linha do Equador, como a América do Norte, faz uma saúde que a gente tenha que se mirar nela. Não. Lá as pessoas morrem de fome se forem atropeladas, morrem pelo acidente, morrem de fome, morrem de diversos modos sem ser acudidas pelo Estado. Nosso Brasil tem uma Constituição que está sob ameaça, e a pauta da saúde mental nos revela isso de modo extremamente grave, e nós não podemos deixar isso correr pelo ralo. Nesta terra, nós temos direito à saúde. E não se faz saúde sem o trabalhador da saúde, gente. Carmen, do sindicato, está aqui com a gente, tem feito uma brilhante luta, inclusive com o deputado Lúdio, sobre a observação deste tão primoroso elemento. O trabalhador do SUS é um patrimônio do SUS. Ele é um patrimônio do SUS. Sem que ele possa ser valorizado, e nós vamos falar do que é valorização do trabalhador já já, não há como a população que tem direito a esta saúde de qualidade que nós mencionamos, constitucionalmente definida, esta saúde que todos temos direito, ela só pode ser entregue à população por meio de um trabalhador. Se houver cama, leito, lençol, insumo, vacina, soro, medicamento, e não houver quem o administre de modo técnico e adequado, não há saúde em lugar nenhum do mundo. É a saúde do trabalhador, então, que nós precisamos olhar. Nesse sentido, eu tenho alguns elementos para trazer para vocês, porque, por ocasião da pandemia, no início da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde organizou uma equipe, alguns membros estão aqui conosco, presencialmente. Nós somos uma equipe extremamente reduzida, a doutora Maria Helena nessa mesa está conosco e é também. Uma equipe do Estado que organizou um programa para atendimento e saúde mental ao trabalhador da saúde. Como com 6, 8 andorinhas não se faz verão, né, num contingente de Estado, nós temos parceiros, como Larissa Rézio, da Universidade Federal, professora Cida Campos, e entre outros professores das Universidades Federal, de Mato Grosso e Rondonópolis, Unic, FAEST, estão conosco, constituindo uma equipe, deputado, atendendo os trabalhadores da saúde, na modalidade individual e grupal, desde o dia 24 de março de 2020. No ano de 2021, como o deputado bem nos lembrou, teve um ápice da própria condição na segunda onda da Covid, e pela Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas, nós pudemos expandir esse cuidado para todos os trabalhadores, não apenas do Estado, mas de todos os municípios e de todos os distritos sanitários especiais indígenas. Em modo digital, nós conseguimos chegar em cada canto deste Estado onde houvesse um trabalhador. Foi um dos aprendizados que a pandemia nos trouxe. Só que aí nós nos deparamos com o quê?
Quem é o trabalhador da saúde, gente? São pessoas como quaisquer pessoas. São pessoas que, diante daquele gigante desconhecido, que é o Covid, a pandemia da Covid-19, estava igualmente assustado, inseguro, cheio de dúvidas sobre como se proteger, ainda vivendo uma condição que a pandemia nos revelou, deputado, que o isolamento é adoecedor, só que o trabalhador da saúde não pôde, ele teve que ir para o fronte. E ele foi lá. Ele foi lá, arriscando-se a si e arriscando a sua família. Nós temos situações em que o trabalhador, sim, trouxe a doença para dentro de casa e perdeu seus entes. Igualmente, a todos nós, ele estava assustado, com medo em relação à própria manutenção da vida. E essa situação em si, gente, ela é ameaçadora da saúde mental. Ainda assim, o trabalhador da saúde, corajoso, foi lá. Não apenas enfrentando a adversidade da Covid, deputado. Ele estava enfrentando, conforme nós pudemos identificar, uma porção de outras ameaças à sua condição de existência. Começamos falando que sem um trabalhador, e sem um trabalhador em boas condições de própria vida, não há como entregar um trabalho decente e digno. E aqui a gente começa a apontar que o trabalhador está submetido a vínculos de trabalho extremamente degradantes. Nós estamos falando de trabalhadores. Prestem atenção, gente. Olha a ausência de concurso público nesse estado, fazendo com que haja contratos e recontratos. E mais grave que isso, nós vimos situações de trabalhadores contratados por MEI. Vocês sabem o que é isso? O microempreendedor individual. E então eu disse assim, bom, quando chegar a 12 meses, nós estamos falando de um trabalho extenuante, confrontante, com uma porção de medos. Trabalhadores com vínculos frágeis, trabalhadores precisando pegar mais de um vínculo para sustentar e pôr comida na mesa. Eu quero saber quem é o pai e a mãe de família, que não conseguindo colocar comida no prato do seu filho, consegue chegar dentro de um hospital e atender com dignidade alguém. Não, não é possível isso, humanamente não é possível. E nós estamos falando de trabalhadores que precisaram fazer 1000 vínculos de trabalho, extensas cargas de trabalho dentro do serviço, por equipes reduzidas, como o CAPCI vem denunciar aqui. A carga de trabalho daquela equipe está absurda. Como é que essas pessoas voltam para casa e cuidam de suas famílias? Quantas doenças os trabalhadores de saúde estão desenvolvendo e nós do programa podemos identificar isso. Doenças crônicas que estão se agravando, doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a própria condição da saúde mental. Então, medo, insegurança, transtornos mentais pré-existentes. O trabalhador já vinha sem poder ser assistido, deputado. E aí nós vamos referendar o Antônio de que não se faz saúde sem rede de saúde. O trabalhador da saúde, portanto, sob 1000 ameaças. Precisa colocar comida em casa, precisa proteger a família, precisa não levar o vírus para dentro de casa, precisa de dignidade, de descanso. E tudo isso agravou a condição de saúde mental desse trabalhador, que começou a nos demonstrar situações de pânico, ansiedade generalizada, além do agravamento de doenças psicopatológicas pré-existentes, né, doutora Marilena, conforme vimos. Nós estamos falando de um trabalhador que precisa estar no fronte e cuja saúde está claudicando. O que significa isso? Ela está tropeçando em si. E ele tentando se manter de pé. O trabalhador da saúde precisa de cuidados e precisa de cuidados em rede. Deste modo, porque saúde mental a gente já viu aqui na belíssima explanação dos meus colegas anteriormente, inclusive do Antônio, a fala dele foi muito importante. Saúde mental a gente não faz só com medicamento, a gente não faz só com leito, aliás, ele é o último recurso. A gente faz da atenção primária à atenção terciária, e a atenção terciária não é hospital psiquiátrico. A gente pode migrar deste lugar. Eu quero lembrar a vocês que para esta rede, em 2019, este mesmo deputado,
o deputado Lúdio, chamou a equipe técnica de saúde mental do Estado para requerer informações sobre o que tínhamos de saúde mental. E ali nós trouxemos informações sobre o que tínhamos na rede, quais municípios já tinham condições de ter um CAPS implantado, quais municípios conseguiriam fazer uma rede da atenção primária em saúde com a implementação de quantidade suficiente de ESF e NASF à época. Depois, deputado, NASF foi sucateado por leis que esse governo trouxe. Depois a gente fala disso. Mas o fato é que a gente trouxe dados para esta mesa, dados importantes de como implementar uma rede, inclusive quanto custava implantar um CAPS 1, um CAPS 2, quanto custava implantar um ESF, quanto custava um NASF. Nós trouxemos essa informação para o gabinete. Os municípios, sim, embarcaram no apoio a esta orientação e começaram, muitos municípios, a implementação da sua rede de atenção em saúde mental. Cida Milhomem está aqui para não me deixar mentir sozinha. Começamos a implementar isso no Estado. E aqui uma denúncia gravíssima. Nós apontamos aqui com o deputado que há formas de financiamento. Nossa colega apontou isso. Há responsabilidade financeira nos 3 entes federados. O que acontece? Começamos a implementar os serviços de saúde mental e o governo federal, que é o principal financiador, por exemplo, do serviço especializado como CAPS, fecha a modalidade de credenciamento para as CAPS 1, 2, 3 e IAD. Ele está financiando apenas leitos, pode continuar? E está financiando o CAPS 4, que é para contingente populacional de municípios acima de 500 mil habitantes. Oi! O governo federal virou as costas para o estado do Mato Grosso. A nossa população toda está à míngua. Por quê, deputado? O que aconteceu? Nós estamos com cara de tacho diante dos gestores. O prefeito, coitado, o secretário municipal de saúde, vai responder porque ele colocou um serviço lá para ser financiado pelo governo federal. Tenho que fazer uma ressalva importante. O governo do estado do Mato Grosso, ele faz cofinanciamento de CAPS, por exemplo. Nós estamos implementando junto com o governo a possibilidade de ampliação disso, mas não, na nossa legislação isso não é necessariamente uma obrigatoriedade do Estado, mas o Estado de Mato Grosso cofinancia. Porém, é um cofinanciamento muito tímido, já que ele não tem, inclusive, sua própria obrigatoriedade, cuja obrigatoriedade legalmente determinada está com o governo federal, que disse assim, não financiaremos esses serviços mais. O que aconteceu com os municípios que implementaram, a partir da sua audiência, uma rede em saúde mental? Estão custeando sozinhos pelo recurso do Tesouro. O que é o recurso do Tesouro, gente? É o recurso que o município tem advindo dos impostos da sua própria população. Agora, imagine o que é o recurso de Tesouro de um município com 30 mil habitantes, com 7 mil habitantes. Como é que faz? Aí, para esse secretário de saúde poder implementar a saúde mental, ou ele tira de um lugar para pôr no outro, ou ele não implementa. Aí ele coloca a equipe mínima do mínimo. O que acontece com o trabalhador da saúde? Percebam, como financiamento, responsabilidade fiscal, responsabilidade social, responsabilidade presidencial tem a ver com a saúde do trabalhador. Que diacho isso? Uma coisa está interligada na outra. Eu já vi muitas pessoas muito sabedoras, hoje a internet faz todo mundo ser juiz, professor, filósofo, né? E eu já vi muita gente falando assim, esse SUS! Não entendi nada do que está falando. Mas entende, sim, que ele chega na ponta e não encontra o serviço. Vou contar uma coisa para vocês. Não é por falta de recurso. A Fátima de Senel sempre brinca comigo com isso. Luciana, onde é que está o dinheiro? Vamos mandar buscar. Sabe por que não é? Vocês já olharam a quantidade de grão de soja que sai desse estado? Como é que um país que produz, especialmente o estado do Mato Grosso, a quantidade de coisa que produz, não produz o suficiente em recurso financeiro para oferecer saúde para a sua população? E aí está, se eu tenho saúde para a população, se eu tenho uma rede organizada, o trabalhador também estará amparado. Então eu quero dizer, deputado, que o trabalhador da saúde, ele representa hoje o escopo da população brasileira e da população no estado do Mato Grosso. Não há uma rede organizada para os cuidados em saúde mental, que não se faz medicalizando o sofrimento, que não se faz enclausurando pessoas em muros e amarrando pessoas em leitos.
Saúde mental se faz no cuidado cotidiano, no território, pelo agente comunitário de saúde, que melhor conhece o cidadão, que consegue ouvir dele quanto é difícil tomar aquele medicamento, né, doutora Maria Helena, que faz a gente não conseguir namorar. Medicamento psicotrópico, gente, não é uma coisa simples de tomar. Eles têm efeitos colaterais, a ciência não evoluiu o suficiente. Mas esse não é só o ponto. Ele precisa, para alguns casos, sim, ser usado, só que ele não pode ser monoterapia, não pode ser só com remédio. E ele é um dos muitos recursos. Então, como implementar recursos sem rede? Como implementar rede sem financiamento? Agora, este gabinete do deputado Lúdio nos convocou para buscar modos de implementar essa rede. Nós trouxemos dados, começamos tecnicamente a apoiar os municípios, não é verdade, Cida? Começamos amplamente a fazer isso. Pela Coordenadoria de Crônicas, agora nós estamos ampliando isso, fazendo matriciamento dos municípios no estado de Mato Grosso para o componente da saúde mental, de mamando a caducando. Só que sem recurso, o gestor vai falar assim, Luciana, sinto muito, não dá. Nosso recurso, ele tem um orçamento fechado por ano. E ele está certo, porque daqui 5 anos ele mesmo responde pelo que fez. Então, assim, se quem tem na cadeira maior, que tem responsabilidade com o povo e não tem, e acha-se no direito de consultar ninguém, estabelecer regras arbitrárias, está interferindo na saúde mental de todas as pessoas, inclusive do trabalhador da saúde, que é quem pode cuidar da população, para que a gente não vire uma América onde as pessoas morrem na saúde sem assistência. Obrigada, deputado. Obrigada a todos.